Acredite se você quiser, mas o vídeo que vocês vão ver hoje aqui foi me dado em sonho. Eu voltei, minha gente, estou aqui novamente com os vídeos aqui no canal. E eu estou muito feliz e grata de você estar aqui comigo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu joinha aqui para mim, pois me ajuda bastante. E deixar um comentário aqui se você gostou, que eu voltei a gravar. Todo mundo sabe que a geração que a gente está vivendo é uma geração um pouco complicada, cheia de desafios, inclusive para os pais de crianças e adolescentes. Um dia, antes de dormir, na verdade já era de noite, eu deitei na minha cama para dormir e eu falei com Deus. Eu não vou dizer que foi uma oração assim, mas eu falei assim brevemente antes de fechar os meus olhos para dormir e falei o seguinte: Deus, fala comigo através de sonho, se for segundo a tua vontade. E realmente, gente, Deus ouve as nossas orações mais simples e Ele falou comigo naquela noite. Ele me deu todos os passos para gravar esse vídeo, Ele me deu o tema desse vídeo, Ele me deu os 3 pontos principais desse vídeo que eu quero estar compartilhando com vocês aqui agora. É muito desafiador criar os nossos filhos nessa geração. Essa geração é uma geração um pouco complicada de lidar. Mas eu creio que se a gente tiver sabedoria em Deus, crer em Deus e andar conforme a sua palavra, Ele vai nos ajudar a criar os nossos filhos para a glória dele. O tema desse vídeo é centrado numa mulher incrível, em 3 passos que essa mulher incrível deu. O nome dela é Joquebede, conhecida como a mãe de Moisés. Ela foi uma mulher de fé, uma mãe de fé, a ponto de ela e o marido dela serem mencionados na Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus 11. Ela viveu num tempo muito complicado, na época em que os hebreus foram escravizados pelos egípcios, bem depois, 400 anos depois da morte do patriarca José. Naquele tempo, houve um decreto do faraó que nada sabia sobre o Deus de José e dos seus antepassados. E ele viu que os hebreus estavam se multiplicando no Egito. Ele temeu e lançou um decreto que era matar todos os primogênitos meninos das hebreias. Eles seriam jogados no Nilo para serem afogados ou devorados por crocodilos. E Joquebede, percebendo que o filho dela era diferente, ela deu o primeiro passo para que a vida dele fosse salva. E o primeiro passo que Joquebede deu para poder salvar o filho dela dessa perseguição iminente foi esconder ele de diante daquela situação. Nossa geração, gente, é uma geração muito perversa. Ela tá tentando minar a mente dos nossos filhos da maneira que ela pode, através de internet, do uso indiscriminado de internet por crianças e adolescentes. Ali abre portas para pornografia, para sexualização precoce. Isso é muito perigoso. Nas escolas, para ideologias que tentam minar a mente deles e colocar coisas que não eram para estar ali. Essa perseguição também nos dias de hoje vem através da morte de inocente, muitas vezes nos ventres das suas mães. Então é terrível. O caos estava instalado no Egito na época de Moisés e o caos está instalado na nossa geração. Da mesma maneira como Joquebede escondeu Moisés disso, dessas influências externas, assim a gente precisa esconder os nossos filhos o máximo que a gente pode dessas influências externas que tentam devorar a mente deles, o coração deles, como os crocodilos devoravam as crianças que eram jogadas no Nilo. De que maneira a gente pode fazer isso na nossa geração? Primeiro, gente, vigiem o que os filhos de vocês estão consumindo na internet. Observem os materiais que os filhos de vocês trazem da escola. Orientem os seus filhos, não deixem eles jogados dentro de casa, na frente da televisão, na frente de um tablet, fazendo as tarefas sozinhos, se virando sozinhos. Não! Tenha a mesma consciência que Joquebede teve, que veio dos céus para ela, e tenha na sua mente também e no seu coração. Você precisa cuidar dessa alma, do seu filho, do seu aluno. Você precisa cuidar da alma dele para que ele possa ser salvo, ter a alma dele salva e a mente e o coraçãozinho dele poupado dessas influências demoníacas que tentam minar eles. Enquanto eles estão debaixo dos nossos olhos, dentro das nossas casas, é um pouco mais simples para a gente observar tudo isso. Então a gente pode orientar eles de maneira correta, a gente pode dar um direcionamento correto, a gente pode cuidar deles e esconder eles o máximo possível dessas influências externas. Porém, vai chegar um tempo em que cada um deles vai crescer e vai viver e vai trilhar o seu próprio caminho. E é aí que a gente entra no ponto número 2
do que essa mulher de fé, Joquebede, nos ensina a respeito da criação dos filhos. A gente precisa compreender que os nossos filhos, eles não vão estar sempre debaixo das nossas asas, eles não vão estar sempre com a gente. Vai chegar um momento em que eles vão crescer e cada um vai andar pelos seus caminhos, vai para a faculdade, às vezes fora da nossa cidade. E a gente precisa confiar em Deus para guiar o caminho deles. Da mesma maneira que Joquebede creu em Deus, que Deus ia guiar o caminho de Moisés quando ela fez aquele cesto, cobriu aquele cesto de betume e colocou o filho dela no rio Nilo. Ela creu, ela teve fé que era o Senhor que ia conduzir os caminhos de Moisés para salvar a alma dele, para salvar a vida dele daquela destruição que estava sobre os filhos de Israel. Da mesma maneira, nós precisamos ter isso dentro dos nossos corações, essa mesma fé que ela teve, de confiar a vida dos nossos filhos ao nosso Deus e saber que é o Senhor quem vai cuidar deles. Ela fez esse cesto, cobriu esse cesto com betume, que ia proteger o filho dela dos perigos do Nilo, da força das águas e dos crocodilos que ali se encontravam. Joquebede criou um ambiente seguro que ia proteger o filho dela dos desafios que viriam. Como que a gente faz isso nos dias de hoje? Como que a gente cria esse ambiente de proteção para com os nossos filhos? Nos desafios que vão vir diante deles, e enfim, de todas as coisas que vão acontecer com eles. Nós precisamos cobrir eles, da mesma forma que Joquebede cobriu Moisés com o cesto e com o betume, nós precisamos cobrir os nossos filhos, os nossos alunos com oração, com súplica e com jejum pela vida deles. O momento de confiar completamente a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes a Deus vai chegar. E nós não podemos esquecer de clamar por eles, sempre jejuar pela vida deles, e a gente não pode esquecer de cobrir a vida deles de orações e súplicas. Eu quero falar agora com vocês a respeito do terceiro ponto dessa mensagem, que é: Moisés cresceu no Egito, mas ele sabia de suas origens, ele sabia quem ele era, de onde ele veio. Moisés foi tirado das águas pela filha do faraó que adotou ele. Porém, como ele era uma criança muito pequenininha, ele precisava de alguém que cuidasse dele, que o amamentasse para que ele pudesse crescer forte, enfim. E aí, quem que foi chamada? A própria mãe de Moisés. Como que Deus faz as coisas, né? Muito doido. E ali a mãe de Moisés criou ele, cuidou dele, mas o principal de todas as coisas foi que a mãe dele ensinou a palavra de Deus para ele. Ensinou para ele a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do Deus dele, do Deus dos hebreus. Joquebede inculcou na cabecinha de Moisés o valor das coisas eternas. E mesmo Moisés vivendo a maior parte da sua vida dentro de uma cultura pagã, ele não foi influenciado por isso. Ele sabia quem ele era um descendente de Abraão. Ele era um herdeiro das promessas do Senhor. E todos sabemos que grande homem de Deus que Moisés foi, a ponto de a Bíblia relatar que o Senhor falava com Moisés face a face. Ele foi um grande profeta de Deus e foi um grande libertador para a geração dele. Da mesma maneira como Moisés, os nossos filhos têm todo o potencial para serem libertadores da nossa geração através do sangue de Yeshua. Mas como Joquebede, nós precisamos compreender nosso papel como pais e professores dessas crianças e adolescentes. Primeiro, esconder eles, como Joquebede fez, ocultar eles dessa maldade do mundo. Segundo, saber que vai ter um momento em que a gente vai precisar entregar a vida deles completamente a Deus, confiar que o Senhor vai guiar eles pelos seus caminhos eternos, mesmo eles não estando mais debaixo das nossas asas. E terceiro, ensinar as verdades bíblicas para eles, e não só com palavras, mas com ações, vivendo as verdades bíblicas dentro dos nossos lares, sendo um exemplo e inculcando as palavras eternas, as verdades eternas para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Porque dessa maneira, quando a gente inculca, quando a gente se esforça com zelo, com amor, com carinho, e inculcar as palavras do Eterno para os nossos filhos e filhas, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, a Bíblia nos garante que quando eles crescerem, eles não vão se desviar. E como Moisés, eles não serão influenciados pela cultura que cerca eles, mas eles vão ser influenciadores e libertadores da geração deles. Lembre-se sempre do exemplo de Joquebede. Entreguem os seus filhos nas mãos do Senhor, mas não negligenciem a parte que cabe a vocês.
A você que me acompanhou até agora nesse vídeo, eu quero agradecer de coração, muito obrigada pelo carinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, deixar um comentário aqui e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem tão importante que Deus me deu através de sonho para poder estar compartilhando com vocês. Que Deus abençoe vocês, um beijo, até mais!